Passam agora 70 anos que foi atribuído o Prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia a um português, professor de Medicina, primeiro na Universidade de Coimbra e depois na Universidade de Lisboa, que é António Egas Muniz, que é o único Prémio Nobel português na área das ciências. Há um outro, com certeza, na literatura, Zé Saramago, mas não são, de facto, muitos os prémios Nobel portugueses, um nas ciências e outro nas letras. Egas Muniz foi proposto para o Prémio Nobel por 5 vezes, e das 3 primeiras vezes foi por causa de uma técnica que ele desenvolveu nos anos 20, 1927, chamada angiografia cerebral. E a angiografia cerebral não é mais do que a aplicação do raio-x para a visualização de artérias do cérebro através de conveniente marcação química. Enfim, essa técnica não lhe valeu o Prémio Nobel, havia de ser outra. Já Egas Muniz foi, enfim, depois de ter concluído o doutoramento, ele faz todos os graus de medicina, bacharelato, licenciatura e depois, finalmente, doutoramento, em 1901, com uma tese que foi muito controversa, o livro, que depois teve 2 volumes, chamado A Vida Sexual. Foi um livro muito debatido. Eu tenho aqui a biografia de Egas Muniz, do médico Dr. João Lobo Antunes, e algumas frases desse livro, da vida sexual, que ainda hoje, enfim, nos fazem sorrir. Por exemplo, muito interessante, citações de Egas Muniz, para verem qual é a diferença, digamos, do pensamento no início do século para os tempos de hoje, do século XXI, início do século XX para o século XXI. Diz, por exemplo, o homem é essencialmente sexual, mas a mulher é essencialmente mãe. Tudo o que se afasta disto é anormal. Ou esta outra frase, sou contra o casamento virgem da parte do homem, acho mesmo inexequível. Ou ainda mais, a inversão sexual é uma doença tão digna de ser tratada como qualquer outra. Portanto, veja-se que a homossexualidade era considerada algo doentio nessa época. E, portanto, o livro tratava um assunto que de algum modo era tabu. O livro depois veio a ter muitas edições, teve muito tempo, enfim, não de acesso livre, porque houve uma altura, no tempo do Estado Novo, em que só se vendia aquele livro, digamos, com receita médica. Quer dizer que, perante, digamos, alguma idoneidade que era passado por um médico. Ele fez a sua tese e fez provas, não ficou classificado nos primeiros lugares, ficou como lente substituto, mas permaneceu em Coimbra até ao tempo da República. Egas Muniz já andava muito envolto em política. Ele tinha começado por ser monárquico, depois passou a ser republicano, mas foi político em Lisboa e deslocava-se de Coimbra, muitas vezes já a Lisboa, e decidiu, enfim, entrar como professor para transferir-se para a Universidade de Lisboa. E, portanto, se Coimbra lhe deu toda a formação e a primeira parte, digamos, da sua atividade docente, foi depois em Lisboa que ele, digamos, à Universidade de Lisboa que ele ficou associado e no quadro da qual ele acabaria por fazer as descobertas ou a descoberta que o levou ao Prémio Nobel. E ele, então, nos anos 30, ele tem uma outra inovação, que é uma técnica do que se pode chamar, e ele chamou psicocirurgia. O que é isso? Cirurgia no cérebro que, de algum modo, afeta comportamentos. Bem, essa técnica chama-se leucotomia pré-frontal. Mais tarde haveria de ser adaptada para um médico americano que fez numerosas intervenções para uma técnica ainda mais invasiva chamada lobotomia. É essa técnica que hoje está em desuso, faz-nos impressão até, mas na altura foi considerada e foi aplicada com êxito parcial como um recurso quando outros meios já não eram possíveis. Hoje já não se usa porque há, por exemplo, surgiram medicamentos, psicofármacos que conseguem, de algum modo, moderar certo tipo de atividades de pessoas psiquicamente muito afetadas. E o que é que acontece? Ele foi a um congresso em Londres, um congresso onde esteve um cientista russo muito conhecido, Pavlov,
E nesse congresso ele ouviu um médico inglês falar de intervenções, precisamente de intervenção cirúrgica cerebral que tinha sido realizada em macacos e que teria modificado o comportamento, digamos, animalesco. E ele pensou na utilização em humanos, fez umas experiências, não muitas, e a certa altura, enfim, é proposto para Prémio Nobel por essa inovação, ao fim de na terceira tentativa de Prémio Nobel, houve as duas hipóteses, de angiografia ou leucotomia, mas à quinta tentativa finalmente foi de vez e ele acaba por se ver, já depois da Segunda Guerra Mundial, já ele tinha alguma idade, já estava doente, ele teve algumas doenças ao longo da vida, uma das quais, talvez a mais notável, é o facto de ele ter gota que lhe afetava as mãos e ele, portanto, ele próprio não podia operar, mas tinha ajudantes. O mais notável é Pedro Almeida Lima, que o ajudava a fazer as operações. Em 1959, então, com um médico suíço, ele ganha um prémio Nobel. É preciso ver também e de facto é de facto um grande acontecimento. Para Portugal, digamos, nunca tinha acontecido. Ele não vai receber, devido à sua doença, o prémio Nobel, recebe em Portugal do embaixador da Suécia, mas o regime de então, já estamos então no tempo do Estado Novo, no tempo do regime de Salazar, não aproveita muito, digamos, a fama, a aura que dá esse prémio, e não aproveita por motivos políticos, porque de facto Egas Muniz era considerado um opositor do regime. Não que ele tivesse grandes intervenções públicas de teor político nessa época, já tinha tido a sua atividade política intensa na juventude, mas porque, com certeza, ele não era partidário do Estado Novo, das ideias de Salazar, e, portanto, o prémio foi, vamos dizer assim, de alguma maneira abafado. Não foi suficiente. Houve até quem, ridicularizando, dissesse ele não teve um prémio Nobel, teve apenas meio prémio Nobel, porque o prémio Nobel foi repartido, digamos, com outro investigador. Bem, mas o prémio Nobel é maior que isso tudo e, de facto, ele torna-se conhecido, digamos, em Portugal, no mundo. Eu disse, a certa altura, aquela técnica por que ele ganhou o prémio Nobel deixou de ser usada, no sentido de dizer que essa técnica, que é uma técnica invasiva e perigosa, etc., e que não devia ter sido atribuído o prémio Nobel e, pior do que isso, que se devia até tirar o prémio Nobel. Portanto, uma grande controvérsia na internet, uma vez que muitas pessoas nos Estados Unidos foram sujeitas a uma variante desta técnica, famílias dessas pessoas, podemos chamar-lhe vítimas, digamos, a dizer que era preciso não se devia reconhecer algo que não era clinicamente sustentável. O que é que se pode concluir? Bem, muita gente tem discutido o assunto é muito controverso, mas, acima de tudo, nós não devemos ver a história com os olhos de hoje. Quer dizer, devemos, com certeza, é impossível deixar de ver com os olhos de hoje, mas não devemos ver apenas com os olhos de hoje. Temos também de olhar para a época e ver quais eram, digamos, quais eram os meios possíveis. E, na altura, hoje parece, não restam dúvidas, dizem os especialistas, que a técnica era perfeitamente sustentável e que teria uma validação suficiente. Hoje já não se usa, a medicina avançou, mas também se deve dizer que se o prémio Nobel, digamos, está associado a esta grande discussão que há nos dias de hoje, também ele podia muito bem ter sido atribuído por outra técnica que é a angiografia e que tem hoje uma grande atualidade. Portanto, em resumo, se a inovação que lhe deu o prémio Nobel hoje em dia, de algum modo, não teve sequência, ou teve muito pouca sequência, com certeza são intervenções algumas de psicocirurgia que ainda hoje se fazem, mas são em casos, enfim, muito, muito limitados, poucos casos. Pelo contrário, a angiografia chegou até aos dias de hoje, tornou-se uma técnica comum, com certeza foi ampliada com recurso a outras técnicas, como o TAC, como a ressonância magnética nuclear e etc., mas deve-se a Egas Muniz, digamos, um cientista que porfiou e que conseguiu, digamos, desenvolver uma técnica que chegou até nós, e mais do que isso, ele deixou escola. Ainda hoje se fala da Escola de Angiografia de Lisboa.
houve toda uma comunidade de sábios ligados à Universidade de Lisboa que, de uma maneira ou de outra, são descendentes de Egas Muniz. Isto é muito raro na história da ciência portuguesa e honra seja Egas Muniz, que não apenas, e o Prémio Nobel terá contribuído para isso, não apenas fez inovações na sua área, na área da neurologia, como deixou uma escola de neurologia que chega até aos dias de hoje. Lembramos isso agora que se comemora os 70 anos do Prémio Nobel de António Egas Muniz. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.